Estamos aqui hoje com mais um episódio do HQC, Homens que Choram. Estamos tendo a honra de receber mais uma vez o pastor Luiz Marques, da Igreja Grão de Mostarda. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Hoje nós vamos tratar de um projeto Homem Feito Homem. Para você que é homem, fica ligado. E estamos hoje com a nossa caneca nova aqui, ó, HQC, Homens que Choram. É isso aí. Nós colocamos aqui um versículo, né? Assim como todo homem tem seus gigantes, todo homem tem as suas dores. Pastor Luiz Marques, conta para nós aí, como que começou o projeto, a ideia? Fala para nós aí um pouco sobre o início de tudo. Ok. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Semana passada, a última vez que eu tive aqui, foi maravilhoso o nosso tempo. O Instituto, na verdade, o projeto Homem Feito Homem, ele é um curso, né? E ele caminha dentro de um instituto chamado Instituto ESSED, que é um instituto voltado para famílias, né? Então, a gente tem alguns cursos dentro desse instituto, dentre eles o Homem Feito Homem, Glória do Matrimônio, a Igreja Doméstica, ESSED Pais e Filhos, Royal, Finanças à Maneira de Deus. E esse, especificamente, o Homem Feito Homem, nós temos trabalhado com ele, tanto na nossa igreja local, no Grão do Mostarda, quanto em algumas outras igrejas. Então, ele nasce através da vida do pastor Irã Bernardes, onde ele percebe uma necessidade, daquilo que nós já temos falado aqui, né? Uma necessidade de despertar no homem o verdadeiro sentido e o verdadeiro valor do que é ser um homem, né? Então, ele nasce desse clamor, né? Que é, no trabalho do pastor Irã por anos com famílias, via que muitas das vezes os homens estavam não assumindo o seu papel, não assumindo aquilo para qual eles foram chamados, às vezes se escondendo atrás das suas feridas, das suas traumas, das suas decepções, ou às vezes até mesmo se escondendo atrás das suas esposas, que são às vezes muito, que vão à frente, que fazem, então eles ficam ali escondidos, e isso acaba causando um problema dentro do lar, né? E então nasce desse sentimento, desse clamor de realmente querer ver homens transformados à imagem e semelhança de Deus, né? Esse curso acontece onde e a duração dele? Como é que funciona a dinâmica do curso Homem Feito Homem? Ok. A gente, geralmente, são 14, 15 encontros. Nós temos o primeiro encontro, que é o encontro de uma reunião inicial, de introdução, nós vamos tratar alguns detalhes do curso. Depois nós temos 13 lições, que elas acontecem semanalmente, né? Por que semanalmente? Para que a gente tenha tempo, porque não é só a leitura. Sim. A gente precisa fazer a leitura, o estudo do texto e os exercícios que a gente tem para fazer. Como é que funciona em si o curso, né? Como é que ele funciona? Ele é aberto a toda e qualquer denominação, a todo e qualquer grupo que deseja fazer um trabalho com seus homens. Então é só procurar a mim, procurar a gente do Ministério Grão do Mostarda, o ESSED aqui em Palmas, que está dentro do Grão do Mostarda, que a gente realmente apresenta o projeto e leva o projeto às igrejas. Atualmente nós estamos ministrando o curso, o projeto Homem Feito Homem, na igreja do apóstolo Cláudio Luna, lá no Oreni 3. Está sendo maravilhoso. Toda segunda-feira nós estamos fazendo um trabalho com eles lá. Só fazendo parênteses, inclusive, foi um dos nossos entrevistados, né? O apóstolo Cláudio Luna, tá aí o episódio, você que não assistiu ainda está perdendo, assistir lá. Só abrindo um parênteses, pastor Luiz Marques, você falou que o grupo de homens pode te procurar, mas caso é um homem que está sozinho nesse mundo afora aí, precisando de ajuda, Okay. Ele pode procurar também? Vocês incluem ele dentro desse próximo grupo? Como é que funciona? Só para os homens ficarem mais... Pode procurar, qualquer homem pode procurar. Eu falei do grupo porque às vezes chega um pastor, alguma liderança, mas se você que está ouvindo e deseja, pode procurar a mim, às vezes tem acesso mais ao Frank, ao pastor Frank, ao pastor Emanuel, você pode procurar eles, porque isso é voltado para todo e qualquer homem. É uma necessidade urgente, é um clamor que a gente vê que realmente nós precisamos nos levantar como homem e trabalhar, discipular homens para que nós possamos realmente ter uma cidade, família, cidades e nação totalmente transformada pelo poder do Evangelho na vida desses homens, né? Nós temos até uma historinha que fala que um pai estava na sala da casa dele
e lendo jornal e mexendo no celular, e o filho chega querendo a atenção do pai. Pai, vem cá conversar. Não, meu filho, peraí. E toda hora o menino vinha e o pai, não, peraí, vai para lá, vai fazer suas coisas, eu estou ocupado. Mas a ocupação do pai ou é a televisão, ou é o jornal, ou é o celular. E o menino querendo a atenção do pai. E o pai, meu Deus, mas que menino, rapaz, já sei o que eu vou fazer. Vem cá. Ele pegou uma revista que estava ali e tinha um mapa mundi na revista. Ele pegou aquela página, rasgou a página que estava o mapa mundi, picotou e virou para o menino e falou assim, ó, vai lá e monta isso daqui. Depois que você montar, você vem aqui falar comigo. Ele falou assim, agora, graças a Deus, eu vou ter um tempo. E o menino foi. Passado algum tempo, o menino volta. Pouco tempo, o menino volta com o mapa montado. Aí o pai, mas como assim? Como é que você fez para montar esse mapa tão rápido? Como é que você conseguiu? Ele virou e falou assim, não, pai, o mapa eu não conseguia porque eu não tenho a dimensão do mapa, eu não sei onde é que ficaria. Mas eu percebi que atrás da folha tinha um homem. Olha aí. Então eu montei o mapa mundi pela figura do homem. E isso nós aprendemos o seguinte, refaça o homem e você reconstruirá o mundo. Uau. Então nós precisamos, como homens de Deus, ser instrumentos de Deus para refazer, deixar-nos também ser transformados, para que o mundo seja transformado. A gente fala que o mundo está muito assim, o mundo está muito assim por falta de homens, de verdade. Lideranças, homens líderes, a começar na sua casa, e isso levando para toda a sociedade. Nós precisamos disso. Então, refaça o homem e você vai reconstruir o mundo. Essa é a base, é o lema do homem feito homem. Então, se você quer fazer um curso com a gente, é só nos procurar. E nesse projeto Homem Feito Homem, é tratada essa questão da diferença de homem para macho? Sim, a gente trata não nesse termo, né? Sim. Mas a gente trata, porque se você for procurar no dicionário, você vai ver que é sinônimo de homem, mas também fala da questão pejorativa, Isso. né, do macho. E muitas das vezes nós tratamos isso, é um dos temas, né? Seja homem, né? Que é aquele tema lá de texto lá de 1 Reis, de Davi a Salomão, né? Por quê? Porque para muitos homens, eles acham, eu sempre falo com os homens assim, né? Eu vou pedir até a licença aqui. Fica à vontade. Você não é homem pelo que você tem no meio das suas pernas. Sim. O órgão que você tem no meio das suas pernas não lhe faz um homem, faz você um homem biológico. Um macho. Um macho. O macho. E muitos pais têm esse sentimento, e muitos homens. Sim. Meu filho é macho, por quê? Porque ele lá na escola... Ele é pegador. Pega Isso. todas as meninas. Ele é valente, no sentido de valentia, gosta de se impor, de querer brigar. Então, o macho ele está associado a isso, aquele cara que está sempre disposto a uma briga, eu não abro mão, comigo é assim mesmo, eu falo o que tem que falar na cara, e nós já falamos sobre isso, né? O falar na cara não é ser sincero, é ser sem educação. Então, o macho é aquele que pega todas as mulheres, que sai e bebe muito e que não fica bêbado. Então, nós trabalhamos isso, que isso não é ser homem. Sim. O ser homem é ter virtudes, a qual a Bíblia, que é para nós, o nosso manual, que nos dá o fundamento para o que é ser homem, ela vai nos dizer o que é ser homem, quais são as características do homem. Então, nós trabalhamos isso sim. Falamos realmente sobre isso, sobre a gente ser corajoso. A coragem, ela é um valor moral que o homem precisa ter. A coragem, porque muitas das vezes você está com medo de tomar uma decisão, mas você vai ter coragem, você vai tomar a postura porque você tem uma família que depende de você, você tem filhos que dependem de você. Então, hoje, muitos pais, eu vou falar de pais porque eu tive conversa com alguns pais recentemente sobre a questão de namoro do filho, né? E aí o pai e a mãe meio que embate, mas não, eu não quero que ele namore agora, ele é muito novo. E o pai, não, mas o que tem o menino namorar? Ele tem que namorar. E aí eu vim naquela conversa, né?
E eu vendo aquela conversa toda, os dois no embate, não estava brigando, mas estava assim, olha, tal. Uma discussão Uma acalorada. discussão acalorada, como a gente diz, uma discussão intensa, né? Mas ele não quer que ele namore, ela não quer que ele namore, mas eu acho que ele tem que namorar, ele tem que aproveitar a juventude dele. Eu escutando aquilo, e de repente eu virei e falei assim, você tem uma filha, não tem? É, tenho. Pois é, vamos fazer o caminho inverso. Sim. Você gostaria que um homem, um jovem, da idade do seu filho, começasse a namorar com a sua filha? Não. Não, mas aí é diferente. Foi diferente por quê? Isso mostra que, eu vou entrar num tema, mas isso mostra o quanto o machismo está impregnado. Sim. Por que que o meu filho pode e a minha filha não? Porque eu tenho esse conceito de ser macho, de firmar a minha masculinidade. E aí nós vamos ensinando essa nova geração a ser macho, a ser homem, não no sentido da palavra, de ser valente, varonil, de ter responsabilidade, de ter coragem, de seguir os preceitos de Deus, de ser firme nos caminhos do Senhor. E ao invés disso, eu estou ensinando essa geração a ser homem, no sentido de se portar no sentido de ser macho, na questão pejorativa. Sim. Eu sou homem porque eu já fiquei com tantas meninas, eu sou homem porque eu já consigo dirigir um carro, dar um cavalo de pau, fazer não sei o que lá. Eu sou homem porque quando eu saio com meus amigos, a gente toma todas. Eu sou homem porque eu mexo com a menininha ali, eu tenho 4, 5 namoradas, eu tenho 2, 3 namoradas. Eu sou homem porque... Então a gente é na forma pejorativa. Nós trabalhamos isso no curso. E trabalhamos para fazer realmente, para refazer o homem, para reconstruir esse mundo, para trazer o homem de volta àquilo que Deus nos criou para ser. Homem segundo a sua imagem e semelhança. Dizem que o macho está ligado à sexualidade e o homem é o caráter, né? É isso aí, perfeito, perfeito. Excelente, pastor. Perfeito. Eu e a minha esposa, a gente, por trabalhar com crianças e adolescentes, hoje mais focado em adolescentes nos últimos anos, pela necessidade, né, que a criança ainda tem mais um tempo para entrar na maturidade. O adolescente já está gritante, né? Eu acredito que o que a sociedade tem feito, e feito bem feito, é mexido com os nossos adolescentes, desde chamar um adolescente de aborrecente, que é uma coisa que nós não admitimos, né? É uma profecia, né? A Bíblia fala que a palavra que sai da tua boca não cairá por terra antes de fazer aquilo que lhe apraz. Isso. Então a gente tem muito cuidado quanto a esses termos que acabam sendo jargões que as pessoas repetem sem muito nem prestar atenção. Uma coisa que eu e minha esposa, a pastora Priscila, tem falado muito é que pais querem príncipes para suas princesas e cria a menina como uma princesa. Não, a minha filha aí é diferente, né? Mas não querem princesas para os seus príncipes, porque não cria príncipes para princesas, né? Cria uns cavalos. É isso aí. Então a gente, olha, você quer uma princesa para o seu filho, não quer? Mas você tem feito dele um príncipe para receber essa princesa? E aí eu acredito que esse projeto ele vem muito a calhar para a gente ajudar esses pais, porque eu acho que isso é muito cultural, né? Como é que é a concepção do homem feito homem, né? Do projeto em si, das ministrações. E se o senhor também quiser compartilhar alguma das histórias de homens que estão sendo transformados, fique à vontade. É interessante estar falando sobre isso daí, porque é uma pergunta que eu faço às vezes no curso, no decorrer do curso. Nós temos alguns tópicos muito importantes. Nós temos um tópico, a gente começa o curso com um módulo chamado Fundamentos Soberanos. Sim. São coisas soberanas e que eu não consigo mudar. O lugar onde eu nasci. Direito nós chamamos como cláusulas pétreas, né? É isso aí. O lugar onde eu nasci. Eu escolhi o lugar onde eu nasci? Não. Eu escolhi os meus pais? Não. Sim. Eu escolhi o meu nome? Não. Eu escolhi a data que eu nasci? Não. Então, algumas coisas são fundamentos soberanos e tem muitas pessoas que têm problemas com esses fundamentos, problema com os pais. Então, nós começamos o curso trabalhando esse fundamento soberano. Se você tem algum problema de relacionamento com seus pais, e a gente sabe que a maior dificuldade que existe em toda a humanidade, nós estamos falando aqui de homens especificamente, mas
é no relacionamento de pai e filho. Porque o pai, indiretamente, ele sempre vai ser associado à figura divina. Sim. Deus, ele é o meu pai. Então, nós começamos a trabalhar sobre esse tema, vamos trabalhando sobre isso, depois nós vemos sobre ser homem, né? Porte como homem, e trabalhamos um tema chamado Fator Jó, que é sobre a sexualidade. Porque, e é uma coisa que eu falo com os homens, eu falo assim, você daria a sua esposa, faz esse exercício, você daria a sua filha, se você fosse um jovem, você, homem, hoje, agora, e você fosse pedir a sua filha é um exemplo, tá? Não é... Você chegasse lá um homem como você, do jeito que você é, das suas ações, com os seus pensamentos, com aquilo que acontece na sua mente, e chegasse para pedir a sua filha em namoro, você permitiria? Chegasse o seu clone. Chegasse o seu clone, perfeito. Chegasse o seu clone e perguntasse, e quisesse namorar com a sua filha, você ia permitir? Não, pastor. Então, peraí. Então, nós temos um problema. Coisa errada. Porque se um clone meu não serve, significa que eu também não estou servindo. Para a mãe dela. Para a mãe dela. Sim. Então, eu preciso mudar toda a minha história de vida, toda a minha vida. Eu preciso transformar por inteiro meu coração. Ser transformado de dentro para fora. A minha mente, os meus pensamentos, os meus desejos carnais. Então, nós trabalhamos fortemente isso com os homens. Que nós precisamos realmente, como tem sido o seu trato dentro de casa com a sua filha, com a sua esposa, viver a vida comum do lar. Pastor, dentro dessa ideia sua, que é interessantíssima, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A moça, ela pensa que vai casar com um príncipe, montado num cavalo branco. Com o passar do tempo, o príncipe vai embora e fica só o cavalo. Esse cidadão, ele mudou depois do casamento, ou ele já tinha isso escondido? Boa pergunta. Na verdade, nós acreditamos que aquilo já existia ali dentro. O que acontece? Nós temos algo que eu já até, na última vez que nós tivemos aqui, começamos a falar um pouco sobre o lado sombrio. Sim. O lado sombrio não necessariamente são aquelas traumas que nós tivemos, feridas que nós tivemos no passado, que não nos definem. Nós não somos aquilo. Sim. Porém, se não for tratado, uma hora ou outra vai explodir, vai vir afora. Eu sempre falo com os nossos homens, e principalmente com os jovens, o seguinte: o jovem tem, às vezes, muito problema com pornografia, com a mente, né? com a questão da sexualidade, não de saber se é homem ou mulher, nada disso, mas de estar aflorada, os hormônios à flor da pele, e ele acaba vendo pornografia, né, na internet, no celular. E eu sempre trabalho isso com os jovens, o seguinte: olha, se você não tratar isso, porque muitos homens acham que isso vai mudar quando casar, e não muda. Sim. Na verdade, isso vai estourar dentro do casamento, e isso vai trazer consequências danosas para o casamento. Por quê? Primeiro, pode ser que ele se supra na sua individualidade. Que ele vai lá ver um filme, alguma coisa, se supra ali, sexualmente ali, quando a mulher quer ou procura, ele não está. Então, ali nós já temos um problema. Então, eu trabalho isso com o homem. Essa questão da sexualidade. E voltando na sua pergunta, ainda dentro dela, não é que ele apareceu no meio do caminho. Na verdade, ele já tinha algum problema. Se ele está sendo ignorante, bruto agora, alguma chave virou dentro dele que fez despertar nele, que fez reacender. Tocou na ferida, às vezes uma lembrança que ele teve, às vezes ele começou a ter a mesma prática que ele abominava no pai, e aquilo gera nele uma revolta interior, e ele não consegue trabalhar aquilo e acaba explodindo com a sua esposa. Ou às vezes ele vê coisas que a mãe fazia com ele e agora a esposa também está repetindo, e ele explode. Então, na verdade, ele já veio com aquilo. Meu Deus, mas ele era tão bom e de repente ele ficou... Não, ele estava segurando e camuflado. Por isso nós precisamos ser transformados.
pelo poder de Deus. A Bíblia fala que Paulo fala o seguinte, eu oro, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e Efésios capítulo 3, versículo 16, ele vai falar, eu oro para que vocês sejam fortalecidos mediante o poder do Espírito, um homem interior de vocês. Sim. E lá em Efésios também vai falar a mesma coisa, que em Coríntios vai falar, ainda que o seu homem exterior se corrompa, o homem interior permanece inabalável, porque ele é fortalecido pelo poder do Espírito que está dentro de nós. Então, nós precisamos ser transformados, mudados à imagem e semelhança de Deus. Eu não posso esconder um pecado para debaixo do tapete, eu preciso tratar esse pecado. E no curso, no Homem Feito Homem, nós trabalhamos isso. Nós tratamos as feridas que foram geradas no trato, na família ou em outras situações. Trabalhamos a questão da hombridade, de você realmente ter as características de um homem, cuidar da sua sexualidade, daquilo que você vê. A Bíblia fala que Jó fez um voto com os olhos. Sim. Eu não colocarei os meus olhos sobre donzela nenhuma. Então ele fez um compromisso com seus olhos. E nós, homens, precisamos fazer um compromisso com os nossos olhos. Até porque a própria Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, porque é melhor entrar no céu cego do que perder a vida por conta de um olho. Justamente. E ele consegue com os outros órgãos. Acredito que Joel já teve a percepção de ver a diferença do homem para a mulher, né? Sim. A mulher, por isso que hoje tem tantas, até hoje, né, desde a nossa geração, revistas masculinas, né? Sim. Por quê? Porque o homem é pelo ver, né? Ele ativa os seus hormônios pelo olhar. E ele já percebeu isso. Se eu olho, eu sinto prazer, então eu vou tirar os meus olhos. Arrancar dali, né? Arrancar os meus olhos. Eu acredito que quando a Bíblia diz arrancar os seus olhos, é isso, né? Você tirar os olhos, não que você literalmente vai arrancar o seu olho para ficar cego, mas justamente, se for necessário que o faça. Né, para não perder a vida eterna. É melhor entrar cego do que, né? Uma vez desculpa, uma vez eu estava em casa de madrugada, conversando com a minha esposa, deitado na cama, eu gosto de dar esse exemplo, porque aqui nós não somos homens perfeitos. Exatamente. Eu dei um livro para meu pai, uns 2 anos antes dele falecer, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Olha aí, legal. Quando eu vejo alguém que é perfeito demais, eu já fico preocupado. Rapaz, acaba ter algum problema, porque ninguém é perfeito, né? E eu, deitado na cama com a minha esposa, a gente conversando, a gente às vezes fica conversando na cama ali de madrugada, e ela me fez uma pergunta. Ela falou comigo assim, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero comigo. Eu falei, pode falar. E nós homens precisamos criar esse ambiente com as nossas esposas. Isso. Nós precisamos ser transparentes. Nós não temos nada a esconder. O meu celular, homem, a minha esposa precisa ter acesso a ele. Amém. Ele precisa ter a senha do meu celular. Se ela não pode, tem um problema aí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E ela me perguntou o seguinte, bem, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem problema na área sexual com seus olhos? E eu dei uma risadinha. E eu virei para ela e falei assim, olha, essa resposta ela não é simples, sim ou não. Eu vou lhe explicar. Não, mas espera aí, sim ou não? Foi a mulher mais objetiva. Mulher mais direta. Deixa eu lhe explicar. Eu não tenho. Porém, se você encontrar algum homem que fale que nunca teve problema com o seu olhar, sim, desconfie desse homem. Ele é mentiroso ou ele tem algum outro problema. Por quê? Eu fui explicar para ela isso que você falou. Vocês, mulheres, são do toque. Você, para sentir atraída por um homem, não basta só olhar. Você vai olhar o homem e falar, nossa, que bonito. E pronto. Corpo bonito, nossa, que legal. Bom demais. Vocês precisam ser tocadas, acariciada. Você precisa ser ouvida. Sim. Você precisa ser acalentada. Você precisa ser abraçada. O pastor Cláudio Duarte disse que o homem é um micro-ondas e a mulher é o fogão a lenha. Então o cara tem que estar ali botando lenha, soprando, abanando. E aí eu falei com ela, olha, nós homens não somos assim. Nós somos do olhar. Então você está dizendo que você tem problema nessa área. Eu falei, não tenho. Estou te explicando. Deixa eu chegar lá. E sabendo disso, que o homem, eu tive problema na minha juventude e hoje ainda, se eu não vigiar e cuidar, eu posso ser levado à queda por conta disso. A Bíblia fala em Tiago que a cobiça gera o pecado.
E o pecado gera a morte. Verdade. Então eu até brinco, quem é a avó da morte? A cobiça. Cobiça. A cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Concupiscência dos olhos. Então eu fui explicando para ela, eu falei assim, olha, hoje eu decidi há alguns anos já fazer uma aliança com os meus olhos. Amém. Os meus olhos eu quero estar sobre você. Isso não quer dizer que às vezes eu olhei uma moça na rua, nossa, que moça bonita. Isso não é um pecado. O problema, a Bíblia fala, aquele que olhar com a mulher com intenção impura, Isso. com Exatamente. dolo, com a intenção de querer fazer algo, Consumar o aí já tem um problema. E eu falei com ela, então, você vê mulheres na rua o dia inteiro, mas eu preciso cuidar do meu olhar. Porque costuma dizer que é o olhar a segunda vez, né, pastor? É, você é olha o a que- primeira é o que- vez, a minha esposa até brinca comigo. Você conhece todo mundo? Não é que eu conheço todo mundo, eu olho para ver se eu conheço. Ela brinca muito Dentro disso. dessa colocação sua, bora analisar aqui rapidamente, colocar uma lupa Aham. em cima da dinâmica do pecado de Davi, por exemplo. Davi, ele está lá no Boa. terraço, ele olha Boa. Batseba. uma mulher bonita. A Bíblia fala que, e quando a Bíblia fala que era bonita, é bonita de verdade. É. Né? Não é, né? E Não abriu esse parênteses ali à toa, né, pastor? não, era uma mulher formosa à vista. Sim. Olha que coisa interessante. E aí, Davi, ele olhou e voltou a olhar. Olhou a segunda vez. Alguma coisa chamou a atenção dele. Aham. Aí, os olhos, você sabe muito bem, pastor Osmar, que é a janela, ela abre. É isso aí. Ela é o Wi-Fi para o pecado. É isso aí. Ligou, e aí subiu para a mente, desceu para o coração, transformou em desejo, Foi para os hormônios. transformou em ação. Essa velocidade na sua visão, como é que o homem que está nos assistindo pode assim interceptar Ok. esse pecado? É igual nós estávamos falando aqui, é no primeiro olhar. Se eu já sei que eu tenho um problema nessa área, se eu sei que eu tenho uma fragilidade nessa área, eu não vou permanecer olhando. Sim. E às vezes o homem se culpa, principalmente o homem cristão que está ali tentando viver uma vida íntegra diante do Senhor. Ele vê uma mulher bonita, nossa, que mulher bonita, e ele fica relutando, e o fato dele relutar, ele acha que ele tem um sentimento de culpa. Relutar para não olhar, ah, meu Deus, mas eu Não vou estou... olhar, senão eu estou pecando. Nossa, mas aí ele começa a ter uma relutância no seguinte, mas, poxa, eu estou relutando para não olhar, então significa que eu já pequei. É. Então, Entendi. eu já... Aí Meu joga a Deus, toalha, aí joga a joga a toalha. Não, meu irmão, permaneça firme. Amém. Isso é um trabalhar na sua visão, no seu olhar. Se você tem um trabalho, hoje eu já não tenho tanto, eu já não tenho mais esse problema de, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, não posso ficar olhando, ai meu Deus do céu. Não, porque isso foi, como nós falamos desse fator processo, Jó. né? Isso foi, Jó fez uma aliança, e eu decidi fazer uma aliança e não colocar os meus olhos sobre uma donzela. Sim. O meu trato com a mulher é diferente. O meu abraço com a mulher, ele é diferente. Ótimo. Verdade. Não por conta só de mim, porque se eu abraçar vou pegar fogo. Não, não é isso. Ele é um abraço Mas- de homem, né? Mas eu vou preservar a minha pessoa Isso. e eu vou preservar a pessoa da mulher a qual eu estou abraçando. E a sua esposa. E a minha Porque a gente esposa. acha que ela não está vendo, mas ela está vendo. Justamente. Ei, Eu eu vou vi. zelar por isso daqui. Eu vou zelar pela minha integridade física e também vou zelar pela integridade física da mulher a qual eu estou cumprimentando. Né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos olhos. Né? Se você tem esse problema, irmão, busque ajuda em Deus. Eu tenho um irmão na congregação que caminha conosco e há muitos anos atrás ele chegou para mim e falou, pastor, eu tenho um problema nessa área e eu preciso da sua ajuda. Nós vamos voltar naquilo que nós falamos no último podcast que eu tive aqui. Sim. Nós precisamos ter homens que falem sobre nós. Amém. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos de homens que falem sobre a nossa vida, que diga para nós, você está no caminho errado. Cuidado. Cuidado. Então eu preciso, se você está passando esse problema, procure alguém idôneo, temente ao Senhor, Confiável. confiável, não procura qualquer homem. Porque você vai procurar qualquer homem e fala assim, rapaz, que problema tem nisso, moço? Rapaz, Isso é normal, coisa isso é do bonita, homem. Coisa bonita foi feita para olhar mesmo. Não é assim. Coisa Como é que bonita é o foi jargão feita que para tem olhar. no mundo popular, o que é bonito é para se mostrar. Aí eu sempre falo o seguinte, então vamos fazer a coisa bonita é para você olhar, então beleza. De que você tiver sua filha, o homem botar o olho sobre a sua filha, eu quero ver qual vai ser a sua reação. Aí o cara já fica todo assim, então peraí, né?
Pastor Lismar, eu trabalhava numa empresa há muitos anos atrás. Eu tinha, na época, 24 anos. E aí uma mulher deu muito em cima de mim. Eu fui pedir ajuda para uma pessoa idônea, né? Que era até um presbítero. E aí eu falei, irmão, me ajude, eu estou sendo tentado. Ele falou assim, irmão Manuel, deixa eu falar uma coisa aqui. João Calvino, João Calvino falou assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Tu já está salvo, rapaz. Ó o conselho de um cara carnal. Você pode até pular da cerca, não pode ficar do outro lado da cerca. Uhum. E então, aí eu falei, rapaz, mas esse cara é um presbítero, como é que ele está me dando um conselho desse? Mas você percebe que isso, não vou dizer que vou usar a palavra cultural que a gente usa, mas isso é porque, como eu disse no começo aqui, né, que o homem, nós precisamos nos livrar dessa figura machista, de macho. Eu sou macho. Não, meu irmão, você é homem. Homem segundo o coração de Deus. Homem que sabe lidar com as suas emoções. Homem que sabe controlar os seus instintos. Meu pai dizia, nós não somos seres irracionais. O ser irracional, eu vou usar um exemplo que parece pejorativo, o ser irracional, um cavalo, ele pula a cerca, arrebenta a cerca no peito, vai atrás de uma égua, porque ele é um ser irracional. Sim. Ele não consegue cuidar dos seus instintos. Mas nós não somos guiados pelos nossos instintos. Nós somos guiados por Deus. Exatamente. E Deus nos deu o domínio próprio. E Deus nos deu do seu espírito para transformar o nosso coração. Eu acredito. Para cuidar da nossa vida. Eu acredito. Aí é que entra a obra da graça. É isso aí. A graça de Deus. Porque quando a gente está mergulhado na graça, a gente pode até ver o pecado. E o pecado já na nossa porta, né? Compete a nós dominá-lo, né? Eu acredito que a gente só pode dominar o pecado se a gente estiver mergulhado na graça. É verdade. E até ter o discernimento, né? Porque se você observar, o diabo ele não cria nada, né? Ele só copia. Você vê, nós temos o leão da tribo de Judá, que é Jesus, e a própria Bíblia fala que ele é um leão que ruge ao derredor, querendo entrar. Então, todas as coisas que Cristo faz, Cristo vem com cavalo branco, ele aparece como o príncipe do cavalo, né? Então, tudo ele imita, né? Tudo ele tenta, o tempo todo, está levando a... Jesus é o cordeiro, ele é o lobo na pele de cordeiro. Na pele de Então, assim, eu estou fazendo esse estudo agora, e você observa que em tudo que Cristo se apresenta, o diabo está do lado de cá se apresentando como uma forma semelhante para nos levar ao pecado, para nos levar ao erro, nos conduzir ao erro. Então, assim, como o homem feito homem pode ajudar esses homens, né? Pode nos ajudar a estar tendo o discernimento de discernir, não, isso aqui provém do maligno, porque a própria Bíblia diz, né? Provai o Espírito. Por quê? Porque você não seja enganado. Né? Para que, como Sansão, né, Dalila não te encante e você caia e entregue o ouro para o bandido, como dizes. Nós estávamos falando aqui, você tem o trabalho do homem feito homem, ele começa trabalhando na sua. Até peguei meu óculos aqui para me ler um tema aqui, porque senão eu não consigo enxergar. E a gente começa falando realmente desses fundamentos soberanos. Quais são as marcas de um homem? Sim. Porque você prove que você é homem, você precisa ter essa postura de homem. Depois vem falando sobre essa questão do fator Jó que nós falamos. Fala sobre a honestidade do homem, precisa ser honesto, né, nas suas palavras, nas suas ações, em tudo que fizer. O homem, a sua mordomia, a sua generosidade, né, de você abençoar outras pessoas. O homem, a sua estima, né, de olhar para dentro de você e entender essa mudança que Deus faz na nossa vida. Eu era uma pessoa eu tinha uma baixa estima gigante, eu não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Então, o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Nós caminhamos em crise, que ele fala da crise dos 40 e poucos anos. Né? Homem é sua piedade, e aí a gente começa a trabalhar, nós vamos encerrar o curso falando sobre o quê? O homem é o método de Deus e o homem feito Jesus. Na resposta à sua pergunta, como nós podemos, né, ajudar esses homens?
Cristo é o nosso modelo supremo. Ele é o nosso é a base, é o fundamento para quem nós olhamos. Então, o homem feito homem, ele trabalha trazendo esse fundamento para nós, de Cristo como a pedra angular, aquela pedra de fundamento da construção, sobre a qual nossa vida vai ser reconstruída. Então, como é que nós vamos refazer esse homem? Porque talvez o homem chega todo cheio de problemas, talvez ele precisa ser reconstruído por inteiro, ou talvez ele precise somente ser uns ajustes, lapidado em algumas partes. E como é que nós, na verdade, o curso Homem Feito Homem, ele vai fazer? Nós não somos nós somos apenas um instrumento para que isso aconteça. A gente mostra o caminho, mas a gente conta com a ajuda do Espírito Santo. Tanto que a dinâmica do curso é, você lê o texto essa semana, o texto para a semana que vem é o texto do módulo da semana que vem no curso que nós estamos ministrando, é um módulo sobre homem e a sua piedade. Então, durante essa semana, os homens vão ler esse texto, estudar esse texto, fazer as lições desse texto, tem as lições de exercício de fixação e exercício de compartilhamento. Na semana seguinte, na segunda-feira, no curso que eu estou fazendo, lá na igreja do apóstolo Cláudio Luna, que é na segunda-feira, nós vamos sentar e eu vou fazer uma síntese do texto que nós lemos durante a semana. Sim. E depois nós vamos passar para o compartilhamento. Eu vou usar as perguntas que tem no texto de compartilhamento e vamos começar a fazer pergunta. O que você me diz a respeito disso? Então, no compartilhamento, nós vamos sendo na mutualidade cristã, na mutualidade do relacionamento, nós vamos sendo moldados. Então, uma dificuldade que você tem, o pastor Frank ele compartilha ali e aquilo me edifica. Gera cura, né? Gera cura e vai gerando cura e isso vai abrindo os corações. A Bíblia fala que se eu confessar o meu pecado a Jesus, eu vou ser perdoado. Mas se eu confessar o meu pecado aos irmãos, eu sou curado. Então, o trabalho do homem feito homem nos dá as ferramentas necessárias para que eu possa conseguir ser um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Não basta eu ter a parte teórica. É uma coisa que a gente bate muito no curso. Meu irmão, não adianta só você ler o texto. Você precisa colocar em prática. Porque senão vai ser mais um curso que você veio. Nós precisamos da prática. O homem feito homem, a base dele é a prática cotidiana, diária, de você colocar em prática no seu dia a dia aquilo que você está estudando. Porque aí sim nós vamos conseguir fluir e crescer em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Mas tudo isso com a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que vai trabalhar no nosso interior. As maiores dificuldades nossas como homem estão no nosso interior, no nosso ser interno. Coisas que nós não colocamos para fora, coisas que nós não abrimos para nossas mulheres, coisas que nós não abrimos para outros homens e que nós estamos, às vezes, sofrendo calado. Mas nós precisamos ter pessoas que falem sobre a nossa vida. Grupo de homens como esse aqui. Eu sou pastor da igreja, estou à frente do ministério, estou à frente do ESED Pais e Filhos, do Instituto ESED aqui em Palmas e no Tocantins, estou à frente do Grão de Mostarda aqui no Tocantins. Eu preciso de pessoas a quem eu possa abrir meu coração. E eu tenho essas pessoas. Eu tenho esses homens com quem eu me sento, com quem eu abro o coração, com quem eu compartilho as minhas dores, as minhas feridas, olha, eu estou com dificuldade nisso daqui, e a gente vai se ajudando nessa caminhada. É interessante como é que nós, homens, temos muita dificuldade de confiar, né? Para começar a abrir, você vê que toda a igreja, acho que isso é geral, você vê um maior número de mulheres do que de homens, né? Porque a mulher ela já tem essa natureza de se aconselhar, de se falar, de buscar ajuda, de falar da vida dela, né? Ela tem essa necessidade de falar. O homem não, né? O homem, pelo contrário, ele já tem esse do casulo, da tartaruga, fechar, de entrar para dentro do casco, né? E falar assim, não, isso aqui eu administro sozinho, isso aqui é comigo, isso aqui ninguém precisa saber. Mas a gente tem visto com as nossas experiências, com o caminhar, ao lidar com vidas, que quando a gente conta uma história que bate com a dele, todas as muralhas caem, a armadura se despedaça
e ele se identifica e fala assim, é isso. Você sabe por que é isso, pastor Franco? Nós vamos voltar no nosso... Está tudo ligado, né? Sim. Na pergunta que nós fizemos no último podcast, né? Nós fomos ensinados assim. O homem não mostra suas fraquezas. O homem não pode mostrar que é frágil. O homem não pode chorar, porque se chorar ele demonstra fraqueza. O homem não pode falar para sua esposa que está passando por alguma dificuldade financeira, porque isso pode causar um atrito dentro do lar ou causar uma desestabilidade. Nós fomos ensinados dessa forma, infelizmente, a guardar as nossas emoções. E aí nós estamos vendo, eu vejo a televisão e pergunto, meu Deus, o que está acontecendo com nós como homem? Porque a mulher separa do homem, o homem vai lá e quer ir atrás dela e brigar com ela e matar ela. O que está acontecendo? Sentimentos, emoções guardadas, que chega num ponto e há explosão. Às vezes, você que está me ouvindo, você nunca chegou ao ponto, né, de bater na sua mulher, mas você já gritou, você já levantou a voz para o seu filho, você já levantou a mão para os seus filhos, você já esbravejou dentro de casa. Tudo isso porque são sentimentos que estão guardados ali dentro. Então, meu irmão, se você está nos ouvindo nesse dia, no seu horário que você está assistindo isso, não guarde as suas emoções. Participe de grupos de homens idôneos. Procure na sua igreja, próximo da sua casa. Se você não frequenta igreja nenhuma, procure uma igreja próxima da sua casa, um grupo de homens idôneos, que você possa realmente... Não estou falando que você tem que sair contando a sua vida para Deus e o povo. Sim. Porque isso não é prudente. Mas você precisa ter homens a qual falem sobre a sua vida e que você fale sobre eles. E que você compartilhe com eles as suas feridas e as suas dores. Porque senão, isso vai estourar uma hora. Isso vai explodir um momento. Não sei se o pastor Luiz Marques já assistiu o filme A Forja. Sim. Tem uma cena ali que me encanta muito da espada, né? Quando ele pega ali e pede para aquele jovem segurar a espada e ele começa a falar. Perfeito. E ela começa a pesar, né? E aí outros homens vêm e colocam 2 dedinhos, né? Somente 2 dedinhos. Cada um coloca 2 dedinhos. E ele fala, esse grupo aqui é para que você possa chorar, para que você possa falar, forte, se abrir. Forte demais. Seguro, né? Então, assim, é uma cena que eu chorei muito, porque, assim, é o que a gente tem tentado construir aqui, né? Falar para esses homens que nos ouvem que estamos aqui para ouvi-los. Estamos aqui para tratar de assuntos que eles possam se identificar. Eu sou um tipo de pessoa que sou isso que você falou, né? Sou um homem, até quando foi iniciar esse projeto, o Alex fez algumas perguntas para mim e falou assim, como que você, né, um homem, né, bravo, incisivo e tal, vai falar sobre homens que choram, que tema é esse, né, tal. Porque exatamente por causa disso, né, eu não me considero um homem nervoso, me considero um homem explosivo. E já gritei sim com a minha esposa, já falei alto, até porque é até meio difícil de eu não falar alto, porque a minha voz em si já, eu costumo dizer até que minha esposa, eu já contei essa história várias vezes, ela quando foi na casa dos meus pais, né, que viu lá nós todo mundo conversando, falou assim, meu Deus, o povo tá aí brigando, vai se matar, daqui a pouco alguém pega, vai ser agora alguém pega. E assim, é cultural, né, então assim, e meu pai, ele sempre me falava, você falando aí, eu lembrando que um mecanismo de defesa meu, que quando eles vinham me chamar a atenção, eles vinham me corrigir ou me direcionar, eu já aumentava o nível da voz 150, 1.500 vezes de potência, né? RMS, eles já baixavam ali e tal. E aí um dia meu pai, a gente conversa muito, eu e ele, e aí ele falou assim, não, quando você não quer mais ouvir, quando você aumenta a voz, que você cala todo mundo e amedronta todo mundo, pronto, e calma, e acabou a discussão. E eu comecei a refletir sobre isso. E é isso que você falou, né? Então, quando a gente começa a ter nossos filhos, que a gente fala assim, pô, qual é a imagem que eu estou passando para os meus filhos? Perfeito. Como exatamente. Que os meus filhos vão tratar as suas esposas, aquela questão de o príncipe, né? Será que eu estou criando um príncipe ou um cavalo? Né? E eu nunca vi ninguém para nos imitar tanto como os nossos filhos, inconscientemente.
aquilo que você mais ensina, que você leva... Meu pai costuma dizer assim que para aprender o que é certo, você paga caro, você investe e demora para pegar. Agora, pra Mas o aprender... que não presta, vem uma vez e já está repetindo. E é interessante você estar falando sobre isso daí, eu estava lembrando um texto aqui, ele pode parecer que não tem nada a ver. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre os dons do Espírito. Né? Fala sobre a unidade da igreja, os dons do Espírito e tal. E ele termina, algumas versões, ele começa o capítulo 13 falando esse texto, outras versões, o finalzinho do capítulo 12. E é isso que começa a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Sim. E ele começa a falar a respeito do amor. Por que eu estou falando sobre isso? Estava pensando aqui agora. Porque você que está nos ouvindo, você pode ter todos os dons. Você pode ter todas as características que o mundo aí fora te aplaude. Né? Você é uma pessoa muito incisiva, você é uma pessoa de fácil articulação, você é isso, você é aquilo, tal, não sei o que tem. Mas existe um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Né, do trato com a minha esposa, do trato até mesmo comigo mesmo, porque a Bíblia fala que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Sim. Muitas das vezes tem muitos homens que não se amam, não se perdoam, que não olham para dentro de si com graciosidade, poxa, como Deus tem trabalhado na minha vida, poxa, eu sou um homem que eu tenho mudado, porque nós não fomos ensinados a isso, nós achamos que isso é uma fraqueza, você olhar para dentro de você. Então você pode ter todos os dons, você pode ter todas as qualidades que te fazem ter o melhor emprego, que te fazem ter sucesso na sua área profissional, mas deixa eu te falar, nós precisamos ter a graça e o amor de Deus fluindo através das nossas ações. Para quê? Para que nós possamos tocar a próxima geração. Se eu quero ser reconstruído, se eu preciso ser reconstruído, se eu preciso ser refeito, eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida, me refazendo todos os dias. Eu preciso reconhecer, que eu sou falho, que eu preciso de ajuda, que eu preciso ser transformado, que eu preciso de Cristo sobre a minha vida. Então, se você está nos ouvindo, não tenha vergonha de se submeter, de reconhecer que você é falho. Eu não estou falando para nós sermos... você está me falando que eu tenho que ser um fracote. Não, não é isso. Faz parte da personalidade do homem a força. Isso faz parte nossa. O homem, por mais que ele queira ser frágilzinho, ele não vai conseguir, porque faz parte da personalidade dele. Isso. Ele ser essa força, porque Deus nos dotou disso. Coragem, varonilidade, ousadia, intrepidez. Não que a mulher não tenha isso, mas Deus nos dotou disso. Porque a figura dentro de casa que vai determinar, que vai dar... Nós somos os pastores da nossa casa, nós somos os profetas dos nossos lares. Quem vai determinar o caminho a seguir dentro de casa somos nós. Os nossos filhos, como o pastor Frank diz, estão de olho em nós, estão fixados em nós. Será que a minha filha vai poder olhar para mim e falar assim, pai, eu quero que o meu esposo seja como você? Como a minha esposa... A minha menina fez isso comigo um dia, eu deitado na cama de madrugada, e ela olhando para mim, com aquele olhar doce dela, olhando para mim, eu falei, o que foi? Já deu benção? Quer alguma coisa? E ela olhou para mim com um sorriso e falou assim, pai, eu quero que o meu esposo seja como o Senhor. E aí eu chorei como um menino. E eu brinquei com ela assim, sinto muito lhe informar. Mas eu já sou casado. Você não vai achar um homem como seu pai, mas eu estou entendendo o que você está falando. Que você quer um homem com os mesmos princípios e valores. E é esse princípio e valor que eu passo para o meu filho, que é homem. Respeite a mulher. Zele pela mulher. Tenha respeito com ela. Mesmo que ela se ofereça a você, mantenha uma certa distância, porque eu não te criei para ser qualquer tipo de homem. Eu te criei para ser um homem segundo o coração de Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus. Pastor Luiz Marques, eu li uma vez uma história de um cara que era evangélico, mas era meio mal, aprontado nas escondidas, bebia. E aí o filho dele, de 8 anos,
Quando o pai abriu o quarto, a porta do quarto, ele estava orando de joelho, ele estava orando assim: Deus, me faça um homem, um crente igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Aí o pai ouviu aquela oração e correu lá para o quarto e disse: Deus, não ouça a oração do meu filho. Eu preciso me converter. É isso aí. Ele pensa que eu sou um exemplo. Eu sou um crápula. Eu engano todo mundo, eu enrolo todo mundo, eu bebo escondido, prostituo escondido. E a história fala que daquele momento diante, ele converteu a Jesus. É isso aí. E mudou de vida. Né? Olha que coisa interessante. A Bíblia vai falar do filho pródigo. Né? Que deu os 2 filhos lá, o pródigo, que pegou todos os bens, saiu de casa e foi embora. E a Bíblia fala que, eu acho interessante esse texto de Lucas 15, a Bíblia fala o seguinte: caindo em si. A Bíblia fala que o filho que estava fora de casa, ele caiu em si. Ele percebeu. Encontrou a realidade. Ele viu que o caminho que ele estava não era o caminho correto, o qual Deus queria. Caindo em si, ele decide voltar para a casa do pai. Então, nós homens, você que está nos ouvindo, o primeiro passo somos nós reconhecemos que precisa de mudança. Nós nunca estaremos 100% prontos. Nós precisamos estar constantemente olhando para Cristo e pedindo a Cristo que mude a nossa história por completo, todos os dias. Então, que essa seja o nosso desejo, que esse seja o nosso intento. Né? Se você realmente está aí, se identificou com alguma das nossas falas aqui, algum dos nossos comentários aqui, percebeu que você tem uma dificuldade, um pecado que está ali te assediando todos os dias e que você precisa vencê-lo, nos procure. Não que nós temos a solução, mas juntos nós vamos caminhar para que as coisas possam tomar o rumo ao qual Deus nos criou para ser. Homens segundo a sua imagem e semelhança. Interessante que das poucas vezes que Deus fala com um homem, né? Lá em Josué 1, eu abri aqui para poder falar os versículos corretos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Então, Deus falou diretamente com Josué. E lá no verso 6, ele fala o que para ele? Ser forte e corajoso. Eu acho que vem muito a calhar com isso que você falou agora, pastor. É uma ordenança do próprio Deus. Ser forte e corajoso. Homem, é você. Você, e ele continua o versículo, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E o mais perfeito de tudo isso daí, desculpa, eu estou cortando o frango aqui hoje. Não, eu estava aqui porque eu não sei se está na continuidade aí, que é o texto que eu mais amo, de Josué. Ninguém, não. Ele vai virar e vai falar o seguinte, a continuidade aí. Esse é o segredo. Vou te dar uma chave, tá? Né? Não tem as chaves? Vou te dar uma chave. Não cesse de falar desse livro da lei. Verso 7. Antes medita nele, verso 8, né? Antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então serás bem-sucedido e farás prosperar o teu caminho. Você quer ser próspero em todos os seus caminhos? Não cesse de falar desse livro da lei. Aprofunde a sua vida. Uma das principais características de um homem de verdade é manter e guardar os preceitos do Senhor. Essa é a maior coragem. Por quê? Porque vai contra muita coisa que o mundo hoje prega. E você precisa ter coragem para você bater no peito e dizer: eu sou um homem que serve a Deus. Amém. Então, ser forte, ser corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para quê? Para te encher de conhecimento? Não. Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então, somente então, só depois disso, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. E aí, continuando, ele diz no verso 9, não te mandei eu? Ou seja, ele repete. Né? Ele não falou só lá no verso 6, ele está reiterando. O que foi que eu te mandei, homem? O que foi que eu te mandei, Josué? Ser forte. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, glória a Deus. Então, eu acho que esse versículo aqui, ele resume a minha vida, porque
Meu pai sempre me chamou, desde pequeno, um apelido que meu pai tinha era me chamar de campeão, né? Aham. E o campeão é aquele que sempre vence. É E isso isso aí. me moldou e tem me moldado toda a minha vida, porque eu não sei perder. Eu Aham. não gosto de perder. Eu vou brigar com você, eu vou ser competitivo com você aqui no palitinho, no 2 ou 1, no par ou ímpar. Eu sou o campeão. E aos estudos que a gente vai fazendo, neurociência e tal, você vai vendo o quanto que um pai, né, ele delimita ali e ele libera um filho a prosperar ou a ser amaldiçoado. Quando É você isso contou aí. a história do seu pai, É isso aí. e eu comecei a refletir durante essa semana, durante esses dias, eu lembrando que meu pai falou a vida inteira, né? Esse é o meu campeão. E graças a Deus eu tenho vencido na vida por conta desse versículo, Aham. né? E por conta dessa profecia dele. Então, assim, só que essa que eu quero dizer para os homens que nos escutam é que isso também tem o seu ponto negativo, Sim. né? Porque você passa a competir com todo mundo. Você passa a competir com a sua esposa, você passa a competir com os seus pais, você passa a competir com seus E irmãos, detalhe, com você os não seus pode falhar. com seus Passa com filhos. os seus filhos. E você não pode falhar. E você é campeão, então você tem que não só competir, você tem que competir para vencer. Mas eu acho que a pior competição é a competição consigo mesmo. Exatamente. Porque, na verdade, você precisa provar Provar. algo. Provar. E aí eu vou voltar naquele tema que eu falei lá atrás o nosso lado sombrio. Sim. Porque aí você começa a competir com você mesmo. E você começa a ter alguns sentimentos de culpa quando você não consegue vencer. Isso. Você começa a ter uma comparação com você ou com outras pessoas, e aquilo vai minando as suas forças. Sim. Por que muitos homens hoje estão sentindo fracassados? Estão sentindo emocionalmente destruídos? Porque estão cansados de lutar. Isso. Estão cansados de querer ser o melhor. E eles, na verdade, só queriam... Tanto porque você vê muita gente hoje fazendo o exercício seguinte. Olha, lembre lá daquela criancinha que tinha os seus sonhos. Verdade. Por que isso? Porque a criança nos remete à pureza, Sim. A ingenuidade. à ingenuidade. Né? De você realmente... A gente está aqui, nós temos que ser corajoso, batalhador, correr atrás, ser realmente incisivo quando precisar ser incisivo. Mas, acima de tudo, nós precisamos cuidar de nós mesmos e não permitir com que as vozes contrárias, as vozes até mesmo da nossa mente, nos digam que nós estamos fracassados, ou que nós estamos sujeitos a erro, ou que você não vai dar a ninguém, ou que você é isso. Cristo jamais vai falar comigo num tom de culpa, Sim. num tom de subjugar, de me colocar para baixo. Cristo, ele me corrige. A palavra exortação, colocar para cima. Colocar pra cima. Cristo, ele nos corrige, Aleluia. mas nos aponta o caminho e fala, beleza, meu filho, você errou aqui. Né? Quantas vezes, talvez, meu pai fez isso comigo, meu filho, você errou aqui, mas olha, bora, levanta, bora. Caiu no chão, machucou, rapaz, deixa eu ver, machucou não, levanta, bora. Estava ensinando o quê? Olha, seja forte, seja corajoso, você pode passar por algumas dificuldades no seu caminho, mas levante, prossiga o alvo. Então, muitos homens hoje estão sofrendo porque nessa ânsia de querer ser o melhor, de querer estar sempre à frente, de querer, e isso vai passando para a próxima geração. E eu digo o seguinte, eu não estou criando filhos para serem os mais espetaculares na sua área de atuação. Eu estou criando filhos para que eles sejam a imagem e semelhança de Cristo Jesus, porque eu tenho certeza que se eles forem a imagem e semelhança de Cristo Jesus, eles vão ser o melhor no que eles fazerem. Amém. No que eles fizerem. Por quê? Porque a Bíblia nos fala isso, essa palavra que nós lemos fala isso. Se eles estiverem com a vida deles fundamentada em Jesus, eles vão ser prósperos em todos os seus caminhos. O problema é que nós gastamos rios de dinheiro para educar os nossos filhos, nas melhores escolas. Não estou falando que isso é errado. Se você tem condição, faça isso. Mas nós estamos fazendo isso, mas nós não estamos dando a eles o melhor caminho, que é o caminho de Cristo Jesus. Esse é o melhor caminho que nós podemos dar aos nossos filhos.
Esse é o caminho que eles têm realmente mudança de vida, é o caminho de Cristo. Eu não quero que os meus filhos sejam simples e puramente os melhores nas suas áreas de atuação. Eu quero que eles sejam cristãos de verdade, que amam Jesus acima de toda a sua força e que quando eu partir dessa terra, eles possam olhar para mim e dizer: meu pai amou Jesus como ninguém amou nessa terra. Amém. Meu pai viveu Jesus como ninguém viveu nessa terra. E que isso seja o meu legado para a vida deles. Porque isso é o que importa. Não é o que eu vou deixar financeiramente, mas é o legado que eu vou deixar na vida dele, impresso no caráter, na vida dele, por toda a vida deles. Que Aleluia. dizem que é a forma de você se manter vivo, né? Sim. Marcando nas pessoas com quem você convive. Eu oro para que os meus filhos vão muito além do que eu vou. Pastor Luiz Marques, Pastor Frank, nosso tempo até terminou, mas você falou uma coisa aqui, eu lembrei assim, como assim, tem uma memória chamada memória afetiva, né? Sim. Quando eu tinha 11 anos, foi a época que meu pai quebrou financeiramente, né? E eu pedi um caderno para ele, né? Papai, me dá um caderno, eu quero estudar. Era começo de ano, né? Uhum. Aí ele falou: filho, eu não tenho mais dinheiro. Mas era só um caderno era baratinho, ele não tinha dinheiro. E aí, pastor Frank, eu fui numa fazendinha lá perto da minha casa e catei cocô de boi e fui vender lá na rua, né? E aí vendi e tal. Falei: não, papai, eu comprei o caderno para dar para comprar até a farda para ir para a escola. Né? Uhum. E aí ele sentou assim num banquinho que tinha lá no fundo do nosso quintal e falou: filho, mas nunca esqueça de uma coisa. Eu não tenho, mas o papai do céu tem. É isso aí. Meu Deus, aquele pastor Frank, ele me rasgou por dentro. E aí eu comprei uma farda, era para mim e para meu irmão, né? Uhum. Eu tinha que estudar de manhã, meu irmão à tarde, porque era a mesma farda. É isso aí. Entendeu? Revezava a farda. Revezava Você a falando farda. isso aí, eu lembrei de uma. É como eu falei no último episódio, né? Se deixar, não vai o dia. Vai o dia. Porque o assunto é bom. Mas só para contextualizar essa história que o pastor Emanuel falou, é quando eu já estava. Sempre trabalhei desde os 4 anos de idade. O que tinha para fazer para ajudar meus pais, pegar. Eu já sempre fui empreendedor, né? Pegava e vendia. Às vezes fazia uma horta lá, minha avó fez uma horta, meu pai terminou de fazer. Eu pegava aqueles moizinhos de cheiro verde, saía às 6 horas da tarde, botava na caixa de isopor com água, carrinho de mão, batia de campainha em campainha. Então, velho, tá Vendia. Velho. E aí vendia de porta em porta. E aí, rapaz, meu pai ficou desempregado, minha mãe ficou desempregada. Eu era adolescente, devia ter seus 15, 16 anos. E aí eu já trabalhava fora, já tinha meu emprego, já fazia isso. Já cheguei a ter 14 empregos, pastor. E aí, servidor público em 2 órgãos, e professor, e corretor de imóveis e tal, e sempre a visão do campeão, né? De estar sempre vencendo, de estar sempre conquistando. E aí um dia, meu pai, a gente sempre foi muito próximo, assim, eu e ele. E a gente foi num mercado, e aí eu passava a mão na prateleira, assim, jogava as coisas dentro do carrinho. Não, hoje quem vai pagar a conta sou eu, pai. E eles estavam desempregados. Ficaram uns 3 meses, mais ou menos. Depois começou a realidade de novo e eu tive a honra de sustentar a casa dos meus pais. Né? E acho que não tem... acho que foi, assim, o fato mais marcante da minha adolescência, você poder, como você mesmo disse, seu pai mesmo disse, né? Eu posso não ter, mas o papai do céu tem. E ele me deu condição de, através de mim, eu poder abençoar os meus pais. E eu vejo assim que o quanto Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós. Aí meu pai ia lá e fala: não, meu filho, mas não precisa disso tanto. Mesmo que a gente tenha, não precisa disso tudo. Não, vamos tirar aqui, vamos gastar com outra coisa que é mais primordial. Mas eu sempre tive esse desejo de chegar no mercado, né? E já realizei na minha adolescência ainda. Né? Chegar no carrinho, não preocupar quanto é que eu ia dar na boca do caixa. Porque eu, assim que casei, eu e minha esposa já chegou a ter que tirar coisa do carrinho. Né? Rapaz, isso para um homem, isso para um homem, eu acho que é um tapa na cara, assim, porque você falar assim: não, eu sei que precisa, mas hoje não dá. Né? E você ter que admitir isso para sua esposa e você sendo campeão, você falar assim: eu falei, eu fracassei. Mas é quando você entende que o fracasso não tem a ver com você, mas é uma forma que deu errado, né? Eu gosto muito da frase de Thomas Edison, quando ele vai ser entrevistado, fala assim: cara, você tentando inventar a lâmpada aí, você falhou
999 vezes. Não, eu não falhei 999 vezes. Eu descobri 999 formas que não dá certo. Né? Então, eu acho que o fracasso é isso. Né? Ele não é quanto ao resultado, mas é como eu saio de uma determinada situação. No diz respeito de quem eu sou. Né? No diz respeito de quem eu sou, né? Quando você fala daquela questão do mundo sombrio. Então, eu vejo que não tem explicação, né? É somente a graça, como o pastor Manuel falou, como o pastor Luiz Marcos falou. Então, você, homem que nos ouve, esse é o pastor Luiz Marcos, esse é o projeto Homem Feito Homem. Ele vai deixar uma deixa aí para você que quer fazer, como fazer, aonde procurar. Também vamos deixar lá aberto aos comentários no nosso vídeo do YouTube, no Instagram. Você pode nos questionar, entrar em contato com o pastor Luiz Marcos, conosco. E é isso. Nós estamos aqui. Dar o WhatsApp dele. Sim, fique à vontade, pastor. Já convida aí a próxima turma, quando será, né? Fique à vontade. Obrigado por mais essa oportunidade. Pena que a hora passa muito rápido, né? Eu acredito que o que está lá na Bíblia é que os finais dos dias, os dias seriam abreviados. Já está acontecendo, né? Porque o dia, não sei para você, mas para mim está passando muito rápido. E a gente... Falta palavras. Eu costumo dizer que falta palavras para a gente poder dizer ou expressar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém. Amém. Obrigado. Eu quero agradecer por estar aqui novamente, pastor Frank, pastor Emanuel. Já é um amigo, pastor Emanuel, agora o pastor Frank, conhecendo. Obrigado. E é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, estar presente aqui, poder partilhar. Nós não somos os experts, né? Mas a gente tem trabalhado com homens. E se você... Nós tivemos agora, recentemente, né, em junho, né, nós tivemos em Cuba, fazemos um trabalho com 120 pastores e líderes em Cuba, com o Homem Feito Homem, com esse trabalho, Hombre Hecho Hombre. Né? Temos esse trabalho também funcionando na República Dominicana, em vários estados do país. Aqui em Palmas nós estamos hoje com curso na igreja do apóstolo Cláudio Luna, lá na URN 3, e o próximo curso a ser aberto vai ser começo do ano que vem, o próximo curso a ser aberto do Homem Feito Homem. Então, se você tem interesse, pode me procurar. Meu telefone é 63 98456 7757. Pode me procurar no WhatsApp, a gente vai conversar. Se você que é pastor, ou se você que está aí sozinho e viu tem interesse, nos procura. Vamos caminhar junto, vamos trilhar esse caminho junto de seguir esse caminho que Cristo deixou para nós, de sermos a sua imagem e semelhança. Então, que a gente possa realmente crescer em graça e conhecimento diante do Senhor e diante dos homens. E eu só tenho a agradecer a mais essa vez estar aqui, essa oportunidade. E temos esse curso Homem Feito Homem, não só esse curso do Instituto ESED, que temos, você pode procurar também no Instagram, ESED RD, que é o nosso ESED do Instituto da Família na República Dominicana, e temos o ESED também, @ESED, Instituto da Família, ou Instituto ESED, aqui também no Brasil, que é o nosso Instagram. Então, qualquer contato que vocês tiverem, pode me procurar no WhatsApp, nós estaremos juntos aí para caminharmos nesse lindo caminho que é sermos homens segundo o propósito de Deus. Obrigado, pastor Luiz Marcos, mais uma vez. Obrigado, meu pastorzão. Você que nos ouve, todo esse que foi passado aqui, o WhatsApp, o Instagram, nós vamos colocar na descrição do vídeo. Você pode estar acompanhando aí abaixo na descrição. Pastor Emanuel, encerra para nós, por favor. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Obrigado.